O Monte Everest, erguendo-se como o pináculo da Terra, mantém em seu abraço gélido histórias de triunfo, tragédia e enigma. Além das histórias de conquista e bravura, existem relatos menos conhecidos de descobertas inquietantes que nos lembram do lado ameaçador da montanha. Já se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo, deixa o like, vamos começar. O sentido abandonado de décadas passadas. Surge ao subir as encostas do Everest, onde alpinistas frequentemente se deparam com vestígios inquietantes de expedições há muito tempo encerradas, testemunhas silenciosas da busca implacável pelo cume. Esses remanescentes espalhados ao longo da trilha pertencem àqueles que vieram antes e falam tanto de ambição quanto de abandono. Ao iniciar a subida, acampamentos antigos apresentam um quadro de equipamentos descartados, fragmentos de tendas antigas e ocasionalmente pertences pessoais. Cada artefato carrega consigo uma narrativa, seja de um alpinista que decidiu voltar atrás ou alguém que continuou em frente, mas nunca retornou. Muitos desses artefatos remontam aos primeiros dias da exploração do Everest, quando o equipamento era rudimentar em comparação com as avançadas ferramentas de montanhismo de hoje. Outro lembrete sombrio é a visão de antigas cordas fixas desgastadas e cobertas de gelo, conduzindo os alpinistas por seções perigosas. Essas cordas, deixadas por expedições anteriores, são um testemunho dos desafios enfrentados pelos pioneiros em trechos perigosos. Mais perturbadoras ainda são as páginas de diários ou antigas fotografias que os alpinistas ocasionalmente encontram tremulando ao vento ou enterradas sob uma fina camada de neve. Esses restos pessoais obrigam a confrontar a dura realidade de que, para cada história de sucesso jubilosa que o Everest testemunhou, existem contos de sonhos não realizados e vidas interrompidas. Enquanto alguns argumentam que esses vestígios devem ser limpos para restaurar a beleza intocada do Everest, outros acreditam que devem permanecer como marcos históricos, permitindo que futuros alpinistas prestem homenagem àqueles que trilharam o caminho antes deles. Em uma paisagem tão vasta e avassaladora quanto o Everest, esses vestígios de ence abandonados servem a um propósito duplo. Eles funcionam como contos de advertência, sublinhando a gravidade da empreitada, ao mesmo tempo em que conectam os alpinistas a uma rica herança histórica do montanhismo, envolvendo-os em uma narrativa atemporal de determinação humana, resiliência e vulnerabilidade. Khumbu e Cefal. Uma extensão traiçoeira de gelo em constante movimento e fendas na rota sul do Everest, é tanto impressionante quanto assustador, apelidado de o portal para a Zona da Morte. Esta região reivindicou inúmeras vidas, e um grupo específico de heróis frequentemente arrisca suas vidas nessa zona perigosa, os médicos do gelo. Os médicos do gelo, principalmente Sherpas, têm a tarefa perigosa de instalar cordas e escadas pelo gelo a cada temporada de escalada. Seu trabalho garante que os alpinistas possam navegar por esse terreno perigoso com um risco ligeiramente reduzido. No entanto, esses médicos frequentemente flertam com a morte, enfrentando situações perigosas que são dignas de pesadelos alpinos. Uma história angustiante é a de um médico do gelo chamado Neema, que escapou por pouco de ser soterrado por uma torre cascata de gelo enquanto ancorava uma escada. Ao ouvir o rangido e gemido ominoso do gelo se movendo, Neema se lançou para fora do caminho no momento certo, evitando por pouco que um grande bloco de gelo glacial desabasse no local onde ele estava. Outro relato vem de Pemba, um médico do gelo experiente, que, ao avaliar uma sessão para segurança, viu uma fenda oculta coberta por uma ponte de neve enganosa ceder sob seus pés, deixando-o pendurado sobre o abismo, segurando-se apenas pela linha de segurança. Seus camaradas correram para puxá-lo, e seus esforços combinados o salvaram de um destino aparentemente inevitável. O incidente deixou Pemba abalado, mas seu compromisso com o dever o viu de volta ao gelo no dia seguinte. A resiliência e coragem dos médicos do gelo são incomparáveis. Sua função é crucial, mas suas proezas muitas vezes passam despercebidas. Para eles, experiências quase mortais fazem parte da descrição do trabalho, e eles enfrentam esses perigos para tornar a jornada mais segura para os outros. Suas histórias de encontros próximos servem como lembretes sóbrios dos perigos sempre presentes do Everest, mesmo diante da morte. O comprometimento dos médicos do gelo brilha, destacando a vontade indomável do espírito humano e os comprimentos que ele percorrerá em busca de ajudar os outros na conquista do pico mais alto do mundo. Os vestígios de expedições militares mal-sucedidas no Monte Everest.
Embora seja principalmente visto como um farol para montanhistas e aventureiros, o Everest possui seus mistérios históricos entrelaçados com ambições militares. Ao longo dos anos, várias expedições militares fizeram seu caminho até esse gigante imponente, impulsionadas por propósitos além da simples conquista do cume. Os vestígios dessas expedições estão espalhados pelas encostas do Everest, oferecendo vislumbres de missões secretas e empreendimentos estratégicos desaparecidos. Uma das histórias mais intrigantes é a de um suposto envio de uma expedição militar britânica durante o início do século XX. Disse que, em meio a tensões geopolíticas, uma equipe foi enviada para instalar um rádio sem fio no cume, com o objetivo de interceptar comunicações inimigas. O destino dessa expedição é em grande parte desconhecido, mas alpinistas relataram encontrar equipamentos de rádio antiquados e insígnias militares enterrados na neve em altitudes elevadas, alimentando especulações sobre essa missão secreta. O exército imperial japonês também é considerado ter mirado o Everest durante a Segunda Guerra Mundial, não visando o cume, mas a coleta de dados meteorológicos e possivelmente o estabelecimento de um campo de treinamento de alta altitude. Alguns trilheiros tropeçaram em equipamentos militares japoneses antigos, incluindo instrumentos meteorológicos e distintivos de capacetes da era da Segunda Guerra Mundial, misteriosamente preservados pelo gelo. No entanto, os vestígios mais assombrosos provêm de expedições menos conhecidas, acreditando-se serem missões de reconhecimento por várias nações tentando mapear a região ou estabelecer postos de vigilância. Seu legado são acampamentos abandonados com tendas militares de qualidade, documentos espalhados em idiomas que vão do russo ao hindi e ocasionais distintivos ou insígnias não identificáveis. Essas descobertas servem como lembretes contundentes da natureza implacável do Everest. A montanha não faz distinção entre aventureiros e soldados, cientistas ou espiões. Seus desafios formidáveis frustraram muitas ambições, seja de glória pessoal ou vantagem estratégica. À medida que os alpinistas encontram esses vestígios militares, eles se tornam parte de uma narrativa maior que vai além do alpinismo. Eles testemunham o papel do Everest na geopolítica global, em operações clandestinas e em apostas de alto risco jogadas no campo de batalha mais alto do mundo. Essas histórias, reunidas a partir de equipamentos enferrujados, documentos desbotados e sussurros ao redor da fogueira, acrescentam outra dimensão à tradição do Everest. Enquanto permanece como um símbolo da perseverança humana contra a natureza, as expedições militares malogradas revelam uma faceta adicional do seu legado, destacando os desafios implacáveis do Everest e os mistérios ocultos em suas encostas.